Oi pessoas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Blade Runner, o Caçador de Androides, que ganhou uma continuação depois de 35 anos do lançamento do filme original. E toda vez que sai uma continuação eu vou atrás para assistir o filme original para já entrando no clima, mas isso não foi fácil com Blade Runner porque existem 5 versões diferentes do filme. Desde que foi lançado em 1982, Blade Runner foi relançado mais 4 vezes, se tornando um dos casos mais famosos de como a interferência do estúdio na visão criativa do criador do projeto pode mudar drasticamente os rumos do filme. Eu vou contar aqui a história de como e por que isso aconteceu e te ajudar a escolher qual versão vale a pena assistir antes de conferir Blade Runner 2049, que estreia nos cinemas dia 6 de outubro. Mas antes de eu começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Toda semana eu estarei aqui falando sobre algum filme ou série que eu tenha assistido e gostado, ou não. Então vamos lá, quais são as 5 versões diferentes oficiais de Blade Runner? É a versão de protótipo de trabalho, a versão de cinema dos Estados Unidos, a versão internacional, a versão do diretor e a versão final. Eu vou focar aqui mais sobre as versões mais diferentes uma da outra, que é a versão lançada nos Estados Unidos no cinema e a versão final lançada em 2007. Agora sobre a história. Os humanos ferraram tanto com a Terra que os animais foram praticamente extintos. Tá tudo poluído, tem uma chuva caindo constantemente e o tempo tá sempre escuro e meio sujo, mesmo de dia. A Terra tá tão cagada que os humanos agora têm colônias em outros planetas e morar na Terra é meio caído. No início do século foram criados os replicantes, que são seres humanos artificialmente criados através de engenharia genética e que cumprem funções para os humanos como soldados, prostitutas. Basicamente eles são os escravos, né? E são forçados a executar trabalhos perigosos durante a colonização de outros planetas. Os replicantes foram proibidos na Terra depois que alguns deles se rebelaram e rolou um massacre lá de humanos em uma das colônias. Mas, eventualmente, alguns deles conseguem fugir das colônias e vir para a Terra ilegalmente. Mas como eles são proibidos aqui, existe uma força policial conhecida como Blade Runners, cuja missão é identificá-los na multidão e aposentá-los, né? Matá-los, no caso. O Harrison Ford, que é o protagonista, é um desses Blade Runners, o Decker, e ele fica encarregado de localizar nessa Los Angeles 4 replicantes que chegaram na Terra há pouco tempo. Quando o Blade Runner estreou em 82, ele era muito diferente de tudo que o povo estava acostumado na época. O Ridley Scott, que não era estranho ao gênero, tinha dirigido 3 anos antes Alien, o Oitavo Passageiro. E quando Harrison Ford foi escalado para ser protagonista, bem na época que ele estava bombando, tendo feito já os 2 primeiros Guerra nas Estrelas e o primeiro Indiana Jones, o estúdio esperava um filme de ação frenética. Mas o que eles viram quando eles viram a versão número 1 do filme, que é a versão protótipo de trabalho, foi uma história pesada, densa, que abordava questões filosóficas num ritmo bem mais lento que os outros filmes que eu acabei de falar. Além disso, o final do filme era aberto, você não tinha certeza de como acabava a história dos protagonistas. Eles já tinham dado uma surtada com isso, mas eles enlouqueceram de vez quando eles mostraram o filme numa exibição teste para uma galera selecionada e ninguém entendeu nada do que eles tinham acabado de ver. Os executivos da Warner Brothers surtaram de vez e exigiram que fossem gravados 13 narrações explicativas que foram inseridas no meio do filme entre uma cena e outra, explicando tintim por tintim o que estava acontecendo. Diz a lenda que o Harrison Ford era contra todas essas narrações. Ele gravou porque ele era obrigado, ele tinha assinado o contrato, mas ele fez bem de qualquer jeito, bem nas coxas, porque ele tinha esperança que não usassem isso na versão final do filme. Além dessas narrações, eles criaram totalmente do nada um final feliz pro filme e deram uma amenizada em 3 cenas de violência para tentar diminuir a classificação indicativa no filme para ter mais gente podendo ir assistir, claro. Não, mas e aí? Todas essas alterações que o estúdio pediu surtiram algum efeito? O filme deu dinheiro? Não, não deu. Foi horrível, o filme afundou na bilheteria. A expectativa do público era assistir mais um Star Wars. E o que eles encontraram foi um filme escuro, sombrio, cheio de discussões filosóficas, religiosas, políticas. Enfim, um filme muito mais cabeça, né? E ele estreou acho que 2 semanas depois de ET, o Extraterrestre, que só se tornou o maior filme da história de todos os tempos na época. Então, era uma competição bem injusta. Mas depois que o filme foi lançado em VHS, ele começou a ser descoberto pelo público que realmente soube apreciar aquela obra do jeito que ela era. E essa base de fãs só faz aumentar ano a ano, e eu inclusive sou um deles. Aí ficou aquela dúvida, se o estúdio não tivesse se metido e deixado o diretor fazer as coisas do jeito dele, como teria sido a reação do público? A resposta disso veio quase 10 anos depois, quando os preservadores de filmes encontraram sem querer a versão protótipo de trabalho, que era aquela primeira versão que o estúdio viu e não gostou. Então nessa versão não tinha narração, não tinha final feliz e tinha uma cena lá no meio do filme que mudaria completamente a forma como as pessoas entenderam a história e a relação do protagonista com o mundo que ele vive, que é a cena do unicórnio. E aí esses caras conseguiram uma autorização para exibir essa versão num festival de cinema. Só que eles não avisaram no público que a versão que eles iam passar era diferente do que todo mundo conhecia da versão do cinema.
E a galera foi à loucura. E engraçado porque a mesma versão que tinha causado uma rejeição extrema quando mostrada pro estúdio e pro primeiro público teste, teve uma recepção super calorosa depois. Uma recepção que a versão original de cinema nunca sonhou em ter. Empolgada com esse ressurgimento de interesse pelo filme, a Warner não demorou muito para querer ganhar um dinheiro em cima disso. Eles então começaram a planejar o lançamento da versão do diretor. A versão de trabalho não era totalmente finalizada. Algumas cenas tinham trilhas sonoras provisórias usadas de outros filmes e a edição era meio mal feita, assim. Mas como Ridley Scott na época estava muito ocupado filmando Thelma e Louise, ele não conseguiu se dedicar 100% a essa nova versão. Então ele contratou um cara que ficou lá irresponsável, mas seguindo as diretrizes dele. Então em 92, a versão do diretor foi lançada nos cinemas e depois em VHS, e ninguém nunca mais viu o filme com os mesmos olhos. Mas foi só em 2007, 25 anos depois do lançamento original, que Ridley Scott conseguiu ter tempo e dinheiro para pegar, sentar e finalizar o filme do jeitinho que ele sempre quis. Obviamente ele tirou todas as narrações, tirou o final feliz, colocou de volta todas aquelas cenas violentas que tinham sido cortadas e finalmente lançou a última versão, a versão final. Nenhuma versão do filme é necessariamente ruim, elas são diferentes perspectivas da mesma história e cada uma vai agradar um tipo de público diferente. Aquela galera que gosta de ser pega pela mão e guiada seguramente através da história, com tudo muito bem explicadinho e sem margem para interpretação, eu recomendo que veja então a versão de cinema. As narrações vão te explicar tudo, tintim por tintim, o que tá rolando, e o final feliz de novela vai fazer você se sentir com o coração quentinho. Agora, se você gosta de chegar às suas próprias conclusões e explorar todos os significados que uma cena, um olhar, uma expressão ou uma frase pode ter, e que deixe margem para você ficar discutindo o filme por semanas ou até meses ou anos, assista a versão final de 2007. Blade Runner é tudo que uma ficção científica tem que ser, abordando problemas e dilemas da nossa realidade em um universo ao mesmo tempo fantástico e familiar para nós. O que significa ser humano? Quais são as responsabilidades de se criar uma vida consciente? Escravidão, gana pela sobrevivência, luta pela liberdade. Tudo isso é abordado sem que os personagens precisem ter essa discussão entre eles. Tudo está numa música, numa câmera lenta, na ambientação, na iluminação. Isso que é cinema. É mostrar imagens e deixar você entender sozinho as coisas que estão acontecendo. E não te explicar frase por frase o que você deve sentir ou entender. Você precisa ver esse filme, ele é obrigatório para quem gosta de cinema. E eu tô muito ansioso para assistir Blade Runner 2049 na semana que vem, para saber se eles vão conseguir fazer jus a esse legado que o filme deixou. E você, qual que é a versão de Blade Runner que você vai assistir? Ou se você já assistiu todas, qual a sua preferida? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima!